E aí, pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo explicativo do livro Crônicas de um Despertar, Meu Retorno ao Além, do médium Abel Blaser, do Espírito Afonso. Lembrando que nós estamos na página 96. Só explicando um pouquinho do final do vídeo anterior. No final do vídeo anterior, o Afonso está no quarto em que o filho mais velho dele e a nora estão dormindo. Em sonho, eles saíram dos corpos. O filho dele saiu pelo teto e ele não sabe para onde foi, né? Para que mundo que esse filho foi. Mas a nora, ela saiu andando pela casa, tentou entrar no quarto dos filhos, não conseguiu entrar, devido à faixa vibratória, lógico, e ela ficou perdida e voltou ao próprio quarto e ficou olhando, ficou ao lado do corpo dela, dormindo. Então ela estava sentada na cama, ao lado do corpo dela, dormindo, e o Afonso dentro do quarto observando. De repente surge uma figura e do nada começa a ter relações sexuais com o corpo dela dormindo. Quando ele vai ver, né, ele vai ver qual entidade que é essa, ele percebe que não é entidade nenhuma, que é uma criação do próprio espírito em relação à parte da relação sexual. Então, sim, os espíritos podem criar quadros mentais, né? Os espíritos podem criar quadros mentais, como a Cíntia, que é a nora dele, criou esse ser para ter relação sexual com o corpo dela. Como eles vivem num mundo de orgia, num mundo totalmente inferior, né? Então, ela criou isso daí para realizar um desejo dela, que era ter relação sexual. Eles vivem em orgia, eles vivem num mundo promíscuo, entendeu? Então, quando a gente sonha, quando nós sonhamos muitas vezes coisas que não nos acontecem. Então são criações nossas, são quadros mentais que nós criamos, que os nossos espíritos criam. Porque quando nós estamos dormindo, evidentemente que o espírito está liberto, então quem cria tudo aquilo lá é o nosso espírito. Mesma coisa aqui. A Cíntia criou um quadro mental em que ela estava tendo uma relação sexual com alguém. E ela criou esse quadro, tá bom? Então, ele começa a questionar: o que mais me faltava aprender? Continuando, tá? A pobre moça tinha êxtases com a imagem produzida por sua própria reflexão, que a colocava enclausurada dentro de sua devassidão íntima, gerando um quadro digno de piedade. Tentei ajudá-la e dirigir-lhe a palavra chamando seu nome. Nenhuma reação colhi. Ela parecia inerte, estática, quase tão morta quanto eu estivesse naquela cova horrenda. Sentia-me inútil ao seu lado, mas não conseguia arredar dali, pois algo me indicava que precisava de auxílio. Pacientemente, coloquei-me de frente a ela e passei o resto da noite, vendo-a vibrar inúmeras imagens dissolutas, em seguida de outra, sem cessar um único momento até o amanhecer. Marco Aurélio retornou de repente ao quarto e pareceu ter saído exatamente do ponto onde os fios negros que vira na noite anterior haviam sumido em pleno ar. Havia, portanto, uma passagem para outro local, conforme dissera o ser iluminado, que retirava do cômodo os lhames jungidos ao casal, e para onde meu filho dirigia-se ao desprender. Em poucos minutos, ambos despertaram e iniciaram mais um dia de suas vidas na materialidade. Aguardei ansiosamente o anoitecer, pois desta vez iria atrás de Marco Aurélio para ver aonde ele ia todas as noites. Lá estava eu quando adormeceram. Com certa dificuldade, seus espíritos desligaram-se dos corpos e seguiram rumos distintos. Acompanhei meu filho.
e vi quando entrou por uma fenda no teto. Fui atrás, e qual não foi minha incredulidade quando me deparei com um mundo escuro, pantanoso, sombrio e fétido. O que viria ele fazer aqui? Gente, olha a descrição. Mundo escuro, pantanoso, sombrio e fétido. O que é isso, gente? Durante o sono dele, o espírito se desprendia e, devido ao mundo de libertinagem e a vibração muito baixa em que vivia o Marco Aurélio, esse filho mais velho dele, ele estava indo nesse mundo aqui, que é um mundo trevoso, né? É um mundo inferior. Lembra que a gente sempre fala, a faixa vibracional que nós trabalhamos é a faixa vibracional que nós iremos viver. Como ele vive num mundo de orgias, que é uma faixa vibracional muito baixa, então esse mundo escuro, pantanoso, sombrio e fétido é pela faixa vibracional dele, né? E o que tinha lá? Vamos lá. Não sabia onde estava, mas procurei manter a calma. Achei o seu rastro e fui até ele. Encontrei ele com criaturas horrendas que gracejavam com piadas de péssimo gosto e proferiam gargalhadas ensurdecedoras. Nunca tinha visto nada igual, nem mesmo enquanto estive aprisionado embaixo da terra. Olha a comparação. Mesmo quando ele ficou no estado de perturbação, que ele acompanhou todo o processo do desencarne dele dentro do túmulo, não era tão horrível quanto esse mundo que ele estava. Imagina a faixa vibracional que o filho trabalhava. Marco Aurélio estava entre eles, muito mudado, e acompanhava-lhes as feições grotescas. Aí ele questiona: aquilo seria o meu filho? Olha que judiação, gente. Não fiz nenhum barulho e não tentei intervir, pois faltava-me coragem. Passei longo período vendo-os comentando futilidades, praguejando e proferindo impropriedades. Naquele local não havia luz brilhante, apenas uma luminosidade ínfima que servia para mostrar os contornos daqueles seres que pertenciam àquele pântano. Gente, esses lugares não pode existir luz. A luz incomoda esses seres trevosos, né? Então, ele fala aqui que havia uma luminosidade ínfima só para ele ver o contorno daqueles corpos que estavam lá, daquelas criaturas. Quantas horas passei preso àquelas cenas não saberia dizer. Ao amanhecer estava de volta ao quarto do meu filho, pois eles estavam despertando. Descobri existirem falhas de conduta gravíssimas cometidas por pessoas vivas que, ao adormecerem, libertam-se de seus corpos e dão vazão aos seus mais míseros desejos e prazeres. Ele está se referindo a todos nós quando nós sonhamos. Aqueles que vivem em faixas vibracionais inferiores, na hora que dormem, visitam mundos extremamente infelizes. É isso que ele quer dizer aqui. Entretanto, soram-me falsas as sensações vividas por Marco Aurélio e Cíntia, pois não os vi mantendo qualquer prazer consigo quando acordavam na manhã seguinte. Ao contrário, estavam contrariados e irritadiços, desprezando-se mutualmente, o que parecia lógico na medida em que passavam horas a fio em aventuras grotescas sem o menor laço que os pudesse unir. Por que eles despertariam felizes e irmanados? Lógico que não, né, gente? Era triste contemplar meu filho naquela situação, embora quando o via, vagando incerto, terminava lembrando que eu também estava sem rumo. Olha aí, ele já começa a se tocar que ele também estava ainda em perturbação, e ele continuava sem rumo. O que estaria para mim reservado? Fadado a acompanhar eternamente os desatinos da minha família? Poucas vezes recordo-me ter ficado tão aflito como naquele instante de reflexão. Demorei a recuperar-me após 2 noites seguidas de desagradáveis revelações. A imagem que tinha do meu filho e sua esposa estava profundamente abalada.
mas era capaz de reconhecer que eles não eram os únicos a agir daquele modo. Muitos vivos deviam fazer exatamente como eles, gerando essas cenas dantescas e esses locais terrificantes. Talvez eu mesmo tivesse feito muita coisa errada, como desprendia durante o sono. Comecei, então, a formar um juízo analítico a respeito do meu presente. Provavelmente, fui compelido a sofrer as angústias pelas quais passei em compensação por tanta miséria de valores que mantiveram atuantes em mim, quando vivo. Estava na certa espiando de expiação, né? Deduzi que Deus, caso existisse, era justo, porém vingativo. Então, vamos lá. Ele já percebeu que estava passando por uma expiação, por tudo que havia cometido quando encarnado, sendo extremamente materialista. E começa a ter uma noção de que sim, Deus existe, ele é justo, porque se ele era materialista e passou por tudo que tinha que passar, ele merecia aquilo. Porém, um Deus vingativo, e não é verdade. Então, você vê que ele está começando a pegar no tranco, vamos dizer assim. Ele não sabia que ele não acreditava que tinha desencarnado. Começou a acreditar e já passou por várias passagens aí que nós estamos acompanhando. Ele não acredita, ele ainda está em perturbação porque não acredita que Deus existe. Agora está começando a acreditar que, se caso Deus existe realmente, ele é justo, porque tudo que ele está vendo, o que acontece aconteceu com ele, acontece com os outros, é justo por todos, pelas vidas materialistas e vidas erradas que nós temos, né? Porém, um Deus vingativo. E Deus não é vingativo, gente. Nós temos que entender o seguinte: essa figura do Deus punitivo não existe, gente. Deus não pune. Quem nos pune somos nós mesmos. Nós erramos e temos que expiar os nossos erros. Entendeu? Deus não pune a gente, não. Pelo contrário, Deus é misericordioso. Ele nos permite que nós consertemos todos os nossos erros, né? Então, Deus nunca é vingativo. Deus nunca lhe faça com que você cometa erros. Quem comete os erros somos nós perante o nosso livre-arbítrio, nas tomadas de decisões que nós temos. E quando nós erramos, nós temos que desfazer esse erro. É onde que existe a misericórdia de Deus. Deus não tem pressa de cobrar os nossos erros. Tanto é que nós temos aí centenas, dezenas, talvez milhares de encarnações para que nós consigamos corrigir todos os nossos erros. Não é mesmo? Quanto mais sofria e entrava em desespero, mais consciência eu adquiria e minha realidade começava a transformar-se. Ateu e materialista convicto, jamais havia admitido a existência de Deus, não obstante estivesse alterando minhas ideias gradativamente na medida em que começava a ter contato com tanta iniquidade. Descomovido, iniciei uma reflexão mais racional que me pudesse fornecer explicações lógicas a respeito da vida. Se eu morrera, mas ainda estava vivo, era preciso entender o mecanismo no qual estava inserido, porque não pretendia passar o resto dos meus dias acompanhando a vida material dos meus familiares. Além disso, já fora capaz de perceber que havia outros seres como eu que não praticavam o mal e, ao contrário, tinham a tarefa de proteger meus netos. Onde eles viveriam? Qual seria a diferença entre nós? Essas novas concepções conduziram-me à decisão de procurar novamente Pedro. Consegui facilmente seu endereço, visto que Marco Aurélio comunicava-se com frequência com o irmão, em especial
para tratar os negócios de nossa empresa. Ele morava na companhia de amigos, dividindo um apartamento. Procurei não perturbar demais o ambiente, pois notei que havia mais espíritos circulando por lá, talvez ligados aos demais moradores. Fui direto para o seu quarto, tão logo cheguei. Aguardei pacientemente que adormecesse, enquanto isso notava-lhe uma mudança de comportamento. Pedro ficara mais amadurecido e responsável, bem diferente do irmão. Cuidava de sua profissão com zelo e esforço inigualáveis, e havia recusado a proposta de Marco Aurélio para dirigirem conjuntamente os negócios da família após a minha morte. Observei que o seu afastamento dos parentes, da mãe e do irmão, poderia ter alguma relação com a vida desregrada que estavam levando. Recordei-me então que o caçula desde cedo era o mais reto dos meus familiares e não apreciava nada desonesto ou indigno. Gostava de corrigir aqueles que ao seu redor desviavam-se do caminho probo e na escola era considerado um garoto responsável demais. Não conseguira formar muitas amizades, justamente pelo seu temperamento rígido e inflexível, mas as poucas que tinham eram sólidas. Bom, então vamos lá. Ele saiu de ateu, né? E materialista para alguém que crê em alguma coisa e para alguém que crê em alguma coisa e está progredindo na senda do bem. Pode falar o que for. Ele está passando perturbação? Tá. Mas ele está devagarzinho indo para a senda do bem. Ele já enxergou que primeiro ficar lá junto da ex-esposa não era salutar. Aí ele foi conhecer o ambiente do filho mais velho. Viu que é um ambiente totalmente desregrado, despreparado, vive nas trevas. Resolveu voltar a procurar o filho mais novo, que lá no começo da obra nós vimos que ele frequenta centros espíritas e reuniões